um dos principais assuntos das últimas horas. Foi batido o martelo. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva é o novo comandante do Exército Brasileiro. Ele que foi nomeado ontem para o cargo após o general Júlio César de Arruda ter sido demitido por Lula, depois dos episódios de ataque à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, entre tantos contextos que a gente pretende trazer a partir de agora para um debate. É o debate CNN. Nós conversaremos ao vivo com os deputados federais Ivan Valente, do PSOL, e também o general Peternelli, do União Brasil, justamente sobre essa troca. Cada um tem aproximadamente 2 minutos para cada resposta e a gente vai aqui aos poucos se entendendo e dando o tempo devido para cada convidado. Quero começar agradecendo a gentileza dos senhores, viu? Obrigada pela gentileza de estarem conosco num domingo à tarde, dia de descanso para muita gente, e os senhores aceitaram o nosso convite. Bem-vindos sempre. Vou começar aqui então compartilhando a primeira pergunta, o primeiro questionamento, com o deputado federal Ivan Valente. Primeiro, ouvi-lo, deputado, sobre essa demissão de um cargo tão importante, né, relacionado à defesa brasileira, e agora o anúncio do novo nome a ocupar essa cadeira. Bom, boa tarde, Elisa. Boa tarde, Peternelli. Prazer participar com vocês aqui na CNN. Olha, eu acho que essa decisão do Lula demorou, porque o que aconteceu no dia 8 de janeiro no Brasil é um marco histórico, né? Alô? Estamos lhe ouvindo, deputado. O senhor nos ouve? Eu perdi agora sim. Pronto. Perdão. É um marco histórico da história do Brasil. Foi uma tentativa de golpe de Estado fracassada, diferente da de 64, em que não há um só responsável. Não é Anderson Torres, nem Ibanez. O principal é Jair Bolsonaro e toda a trama. E eu tenho que colocar também que os militares, uma grande parte do comando militar participou, né, de alguma forma, desse desastre que aconteceu, desse crime que aconteceu contra a nação brasileira, contra os três poderes, contra a democracia brasileira. E eu acho que não teria outra forma do poder civil, entende? Assumir a sua autoridade, senão pela demissão do ministro do Exército. Entende? Ele também foi responsável. Primeiro, porque todos foram coniventes com acampamentos desafiadores pedindo golpe militar ali nas cercanias dos quartéis. Segundo lugar, se planejou atentados terroristas ali na frente. Terceiro lugar, entende? Nós temos aí o que aconteceu no Palácio do Planalto com o pelotão, que deveria garantir a ordem lá, e mais tarde a imagem de tanques do Exército blindados e fileiras de soldados impedindo a ação da Polícia Militar para prender delinquentes, terroristas que tinham acabado de quebrar todos os prédios dos três poderes, e o ministro Arruda protegeu-os, ameaçando, inclusive, o ministro Flávio Dino. E mais, agora, finalmente, essa manutenção do tenente-coronel Mauro Cid, né, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, alguém do gabinete do ódio que foi parar numa instituição de combate lá em Goiânia. Então, não haveria outra maneira de manter a autoridade presidencial, e isso deve continuar. Não aceitamos mais a tutela militar. Perfeito, deputado. Eu ia interrompê-lo um pouquinho antes, mas só por causa do tempo, viu? Não quero cometer uma deselegância aqui. Queremos ouvi-los, ouvir as ideias dos senhores, mas no fim fizeste ali o encerramento da ideia, então eu pego essa mesma ideia e repasso para o nosso também convidado, general Peternelli, sobre essa mudança no alto comando da linha de defesa aqui do país e as ideias que o senhor tem a respeito do novo nome indicado. Elisa, deputado Ivan Valente, que eu tive a convivência na Câmara dos Deputados. É importante nesse momento nós lembrarmos, Elisa, que o próprio presidente Jair Bolsonaro trocou os 3 comandantes de força e o ministro da Defesa. Então a troca
de um comandante de força, é uma atribuição do presidente da República. Mas nós agora estamos no momento que nós temos que ter tranquilidade. Todas as vezes que nós temos uma movimentação nesse foco, tira a atenção do que é importante, que é exatamente a reforma tributária, que é a atenção aos problemas brasileiros, que é a inserção, a continuidade dessa inserção do Brasil no cenário internacional, como nós estamos vendo o presidente Lula está atuando. Então, você gerar uma crise, militar, ela não é muito adequada. A própria troca de qualquer ministro, ela deve ser evitada. Os comandantes, o alto comando do Exército, todos eles pensam de maneira muito semelhante. Todos eles são legalistas, todos eles cumprem a Constituição. Eu passei 4 anos, o Ivan acompanhou muitas vezes, dizendo que as Forças Armadas são instituições do país, do Brasil. Ela não é do governo brasileiro. E nessa forma nós temos que buscar. As pessoas que estavam nas frentes dos quartéis, a interpretação jurídica que se tem, que é um direito de se reunir pacificamente para poder expor seu ponto de vista. Isso está garantido na Constituição. O general Arruda tentou exatamente fazendo com que esse atrito fosse aos poucos diminuindo. Então, esse era o foco. Quando se diz, Ivan, você colocou muito bem que as Forças Armadas, elas têm um viés apolítico. O próprio general Tomás, que foi o ajudante de ordens do presidente Fernando Henrique, prosseguiu a sua carreira normal. No caso do coronel Cid, a mesma coisa. Ele está designado para uma função como outros tiveram. E depois de designado, não tem nenhuma manifestação política. Então, quanto menos atrito, melhor. E o general Tomás, com certeza, vai executar um excepcional comando no Exército Brasileiro. Senhores, nós vimos que nos últimos dias o general fez ali uma fala e que foi amplamente divulgada, falando sobre respeito às urnas eletrônicas, respeito ao Estado Democrático de Direito. Os senhores avaliam que isso diz mais respeito a uma linha política, a um posicionamento do novo governo, ou é essa postura que deve ser adotada por um comandante, estar além das esferas políticas? De que maneira deve ser essa postura dele daqui para frente? Eu repasso novamente a palavra para o deputado Ivan, por favor. Elisa, primeiro eu queria discordar um pouco do meu colega Peternelli. Essa ideia de que as Forças Armadas são legalistas, você pode ter oficiais legalistas e oficiais não legalistas. Então, o general Tomás, que tomou posse ou foi nomeado agora, fez um discurso legalista, de respeito às urnas, né? O que não aconteceu com grande parte dos outros. O que nós queremos é exatamente isso, é que as Forças Armadas sejam submetidas ao poder civil. Mas eu quero dar os exemplos, Peternelli. O que vem ocorrendo é que o Bolsonaro, desde o primeiro dia que ele tomou posse, ele teve a meta de se perpetuar no poder, e com a ajuda de muitos militares, com ameaças de muitos militares. Inclusive, ele não aceitou o resultado eleitoral e ele conspirou esse tempo todo. E vou dizer mais, não cabe ao general Heleno ir à porta de quartéis, depois da derrota, dizer que o presidente Lula está passando bem lá na Bahia, infelizmente. Não cabe ao general Braga Neto, que foi candidato a vice, ir na porta dos quartéis e fala: tenham paciência, entende? Alguma coisa vai acontecer. Nem cabe ao general Vilas Boas, entende? Ir numa van lá na porta do QG do Forte Apache, entende? Com a sua esposa, inclusive, estimular acampamentos golpistas. O que aconteceu na Praça dos Três Poderes foi muito grave.
A lição que nós temos que tirar nesse momento é o afastamento. O Lula tem que impor a sua autoridade de todos aqueles que não querem seguir as ordens do poder civil. E as Forças Armadas têm que cumprir o seu dever constitucional. Elas não um poder moderador, eles não têm que se meter na questão política. Se quiserem, faça como o general Peternelli. Vá num partido político, se candidate, mas não pode tuitar contra o Supremo Tribunal Federal, não pode estimular golpe de Estado. Isso não é democracia. E é para isso que nós vamos fazer agora, é que vai permitir ao governo, entende, na paz, tocar o seu programa, o governo eleito e o seu projeto político eleito. Então, está aí a visita aos Yanomami, a visita internacional, a política econômica, resgatar a saúde, a educação, o meio ambiente, mas com um movimento golpista, inconformista e, ao mesmo tempo, terrorista, não é possível tocar um governo seriamente, Peternelli. Repasso então a palavra para o general Peternelli e também acrescentando a pergunta que fiz ao deputado Ivan Valente. De que maneira o senhor avalia que deve ser a postura do comando do Exército, então, daqui para frente, nesta, vou chamar de nova página? Elisa, Ivan, a postura dos oficiais do alto comando do Exército sempre foi a mesma. Ter o Exército como instituição do Estado. Não teve, o Ivan citou vários militares, todos na reserva. Não teve nenhum militar do alto comando executando qualquer declaração política em qualquer tempo, mesmo no começo do governo Bolsonaro, durante todo o governo Bolsonaro e mesmo no caso do Arruda, nenhuma declaração política. Então, eles estão se sempre efetivamente. Nós agora, no caso do Tenente Coronel Cid, nós vamos destituir uma pessoa do comando por motivo político. Não é adequado. Nós temos que ter sempre o foco institucional. É isso que todo o alto comando prevê. É isso que disse o general Tomás, é isso que o Arruda vinha pregando, é isso que todos os 16 oficiais do alto comando, eu tenho certeza que pensam. Você pergunta, mas cadê as declarações deles? A declaração de todos eles, quando pergunta, aspecto para não restar dúvida, é falar e ler o artigo 142. É a defesa da pátria, dos poderes constituídos, da garantia da lei e da ordem, por ação de um desses. Então, quando se executa essas atividades, eles estão o tempo todo salientando isso. E a postura, Elisa, do Tomás, com certeza, será essa mesma postura institucional, né? O Exército executa as instituições nacionais. O resultado das urnas, o próprio presidente Bolsonaro, na televisão, declarou que respeitaria o resultado das urnas. E tem todo um processo do partido político, tem todo o TSE, você tem o Senado, você tem o Congresso, que tem que atuar no processo político. Não é as Forças Armadas ou o Exército. O Exército, Ivan, sempre se pautou durante todo esse período por uma postura de Estado brasileiro. E com certeza o Tomás e todos que vierem suceder estarão na mesma linha. Eu vou agora inverter a ordem. Eu imagino que o deputado Ivan também já queira trazer ali as suas análises em relação às palavras do deputado Peternelli, mas eu inverto a ordem aqui para colocar um pouquinho mais de pimenta na conversa e ouvi-los. General Peternelli, o senhor avalia que a postura de Jair Bolsonaro durante os 4 anos, as maneiras como ele se colocava publicamente, inflaram a postura dos militares? Essa maneira pode ter sido responsável para que nós vejamos essas posturas entre os militares, tanto aqueles que estão aparecendo com a farda, como aqueles que foram denunciados de participarem dos atos criminosos? O presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes, fazia referência às Forças Armadas. Mas eu volto a insistir
que mesmo estimulado pelo presidente Bolsonaro, para que se tivesse qualquer manifestação ou comentário, em nenhum momento, nem a Marinha, nem o Exército, nem a Aeronáutica, durante os 4 anos, deram qualquer declaração política ou posicionamento político partidário. Eu, durante todo o meu período, jamais fui permitido entrar num quartel para falar sobre política partidária, de forma nenhuma. Então, as Forças Armadas, e nós temos que colocar isso como muito importante, são instituições do Estado brasileiro. Elas seguem um canal natural nas suas atividades. Então, independente do estímulo do presidente, estimular, não estimular, quer seja o presidente Bolsonaro, quer seja o presidente Lula, o que eu sempre recomendo é que nós temos que estar abordando e ter a certeza, né, de que as Forças Armadas são instituições do Estado brasileiro e se pautarão sempre pela Constituição e pela legislação brasileira. Ivan Valente, ele passa a palavra, então, para fazer os seus contrapontos à fala do general Peternelli. Meu colega general Peternelli, ele tem um certo espírito de poliana, assim, vamos dizer. Ele é um otimista, né? Então, ele parece que não viu uma ditadura de 21 anos com perseguição, tortura, assassinato, doicode, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, desaparecimentos políticos, foram 21 anos de ditadura. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, ainda tem um cacuete de achar que eles são substitutos do imperador, ou seja, eles são um poder moderador que devem tutelar o Estado. Eu não estou me referindo nem generalizando a todos os oficiais, mas é uma lógica que existe, né, de estar acima, inclusive, do poder civil. O que o Bolsonaro fez foi ser um instrumento funcional desta lógica. Ele chamava o Exército de meu exército. Como assim? Isso é uma instituição do Estado? Como é que é o exército dele? Ele teve a pachorra e demitiu o general Fernando Azevedo, entende? E todos os 3 comandantes, inclusive o general Pujol, que não quis lhe dar a mão por causa da Covid, né? Porque ele quis colocar no comando aqueles mais bolsonaristas, partidários mesmo, de algo que é o fechamento democrático e a lógica bolsonarista da intolerância, do ódio, de um projeto de exclusão social no nosso país. Não é... O general Peternelli, os tanques passearam em frente ao Congresso Nacional no dia da votação da questão do voto secreto. Entende? O general Paulo Sérgio Nogueira ficou tensionando o TSE, parecendo alguém como uma babá de urna eletrônica a mando do Bolsonaro. Como assim? E isso é que não ter profissionalismo. Agora, o discurso feito pelo general Paiva, aqui agora Tomás Paiva, esse sim, ele está adequado, embora ele tenha sido chefe de gabinete do general Vilas Boas, aquele que entrou com um Twitter para impedir a soltura do Lula no Supremo Tribunal Federal. Então vamos testar também este comandante do Exército. Muito bem, vamos então às considerações finais aqui com os nossos convidados neste debate CNN. Eu começo então abrindo espaço para o general Peternelli. Nós temos 1 minuto para cada convidado. Elisa, obrigado a oportunidade, estamos sempre conversando com o Ivan. Volto a lembrar o Ivan quando fala do governo dos militares, né? Eu não atento muito a prolongar a discussão, mas volto a lembrar que todos os presidentes militares foram eleitos pelo Congresso Nacional, cumpriram o mandato. Eu volto a lembrar que nesse período dos governos militares, nós praticamente, na esplanada, nos ministros, não tivemos militares envolvidos. Os militares, durante todo esse período, teve a sua atividade vinculada pela Constituição, pelos aspectos vocacionados. Então, eu vejo que nós temos que cada vez mais
profissionalizar as Forças Armadas, não ter interferência política e por isso que eu até, se pudesse assessorar, eu diria que não deveria intervir na nomeação de comandante por fator político, né? E sim por fator técnico. Um prazer muito grande, Elisa, estar com você e com o deputado Ivan Valente, com quem conversei bastante na Câmara dos Deputados. Essas foram as considerações finais, então, do general Peternelli, do Partido União Brasil. Ivan Valente, agora compartilho com o senhor a palavra. 1 minuto. Bem, muito bem, Elisa. Eu acho, primeiro, agradecer a vocês aí pela oportunidade, o debate muito propício. Queria lembrar ao Peternelli que nós não tivemos uma eleição em 64, nós tivemos um golpe de Estado, com tanques e baionetas e fechamento de tudo, e fechamento do Brasil durante 21 anos. Então, os militares brasileiros exerceram um poder autocrático. Em segundo lugar, eu quero dizer que nós precisamos partir agora para desbolsonarizar a nação brasileira. E desbolsonarizar o Exército, as Forças Armadas, as polícias e a sociedade civil, como aconteceu no nazismo, uma desnazificação. Aqui o que aconteceu nesses 4 anos e o reflexo, o rebatimento, foi o dia 8 de janeiro, que vai ficar marcado na história do Brasil como um dia da infâmia, entende? E eu acho que se um general só, por exemplo, o próprio Paiva, tivesse há 3 meses atrás dito, olha, vocês não fiquem acampados aqui no quartel não, porque nós vamos respeitar as urnas, não teria havido 8 de janeiro no nosso país. Então, o papel constitucional dos militares, nós vamos respeitar, se eles respeitarem a Constituição, eles precisam respeitar a própria Constituição e não interpretá-la no artigo 142, ser poder moderador. E não são poder moderador. O Brasil precisa reconstruir a sua democracia e o Bolsonaro precisa ser preso. É isso que precisa acontecer. Deputado Ivan Valente, do PSOL, obrigada pela gentileza da entrevista, deputado. E ao general Peternelli, também, do União Brasil, obrigada pela gentileza. Aproveitem o domingo. Bom domingo para os senhores. Para vocês também. Obrigado, Elisa.